Paz e força, pessoal. Estamos aqui para mais um Fala Josué. Fala Josué de número 10. Estamos aqui nessa jornada olhando para esse registro da história bíblica e aprendendo sobre como Deus quer nos ajudar a enfrentar essa jornada que ainda não terminou, até onde ela vai, o quanto ela ainda vai se estender. Nós ainda não temos resposta, mas a Bíblia tem muito para nos ajudar a nos dirigir, nos inspirar, nos dar um coração novo, renovar a nossa mente. Eu quero olhar hoje com você. Isso coincidiu, né? Não foi programado assim. Capítulo 10 de Josué. E eu quero olhar esse texto. Na verdade, muitos de nós já cantamos esse texto, talvez assim como eu, quando era em outros momentos da comunidade cristã, você tenha cantado essa canção. Elias orou e o sol parou. Josué. É isso aí, alguma coisa. É, se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Agora sim, né? Então eu quero olhar com você então hoje no nossa reflexão, Josué capítulo 10. Que Deus abençoe o seu dia, encontre a palavra de Deus, encontre você no momento que você está precisando. Josué capítulo 10. Não demorou muito para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai, seu rei, sob santa condenação, assim também como fizera Jericó, com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque enviou uma mensagem a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debre, rei de Eglon: venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, de Laques e de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gigal: não nos abandone agora. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, com todos os seus soldados valentes. O Eterno disse a ele: não dê chance a eles, eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confuso perante Israel, e Israel teve uma vitória importante em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, e a caminho de Bet-Horon até Azeca e Maquedá. Então fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, e o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. E no dia em que o Eterno entregou os amorreus na mão de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que ele derrotasse os inimigos. Esta é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel.
E depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Eu quero olhar aqui com você essa primeira parte do conflito desses reis com Israel. Amanhã eu quero olhar com você o restante do conflito, mas eu queria me atentar aqui a esse primeira parte para refletir sobre como nós lidamos com os problemas e assim os dois lados do problema, assim as dimensões e como Deus ele se posiciona diante dos nossos problemas, porque o que nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos um problema crescendo. Há uma situação que é uma situação que ela iria acontecer. A presença de Israel conquistando a terra, eles estão ali para tirar as pessoas da sua terra, para destruir assim aqueles reinados. Então, assim, há um conflito militar. Então, esse conflito iria acontecer. Então, há uma parte do problema que ele é inevitável. Você não tinha agenda, você não sabia quando esse problema ia acontecer. Mas não é uma novidade. Então, em parte, esse conflito militar não é uma novidade. Agora, tem uma situação aqui que, além da novidade, nós temos a responsabilidade, porque Israel, ele precisa se tornar responsável. Ele fez um acordo de paz com este povo, e esse povo agora está sendo usado pelos outros reis como isca aqui, né? Então está sendo atacado, ou seja, você fez aliança com Israel, então nós vamos destruir você. Ou seja, aqui tem a ver com estratégia militar, com região de montanha e tudo mais, mas o que é importante é que eles pedem socorro a Israel. Falam assim, olha, nós fizemos uma aliança com vocês, agora não nos abandonem. Nós conversamos ontem de que essa aliança é fruto de uma decisão sem ouvir o conselho divino, mas aqui eles se tornam responsáveis pelas suas decisões, então eles precisam lidar com a consequência dos seus erros, e assim, eles precisam lidar com a consequência e se manter responsáveis. Israel falou assim, nós fizemos uma aliança, não deveríamos ter feito, mas fizemos, então assim, a gente assume nossos erros e nós vamos resolver os nossos problemas. E então, e interessante que Josué não pergunta para Deus, será que eu devo socorrer esse povo a quem eu fiz aliança? Não precisa perguntar para Deus. Você é responsável, Josué. Você agora vai lá e resolve. E então, sim, a gente não vê Josué perguntando para Deus, vou socorrer esse povo com quem eu fiz uma aliança? Não, nós somos parceiros, nós fizemos uma aliança. Eu errei na forma de fazer aliança, eu fiz, mas eu fiz esta aliança, então sim, eu me torno responsável para resolver e agora participar disso. Então ele vai, e no caminho que ele vai, no caminho da responsabilidade, ele ouve Deus. E Deus diz, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou intervir nisso, eu faço parte disso, e os seus problemas também são meus. E aqui é uma experiência que nós temos com Deus, de que Deus não tem aliança com os nossos problemas, Deus tem aliança conosco. Deus não tem uma relação com os nossos problemas, Deus tem uma relação conosco. Ou seja, Josué sendo responsável e lidando com os problemas que ele mesmo criou, e Deus dizendo assim, olha, eu estou do seu lado. E falou, eu vou ajudar você. O texto fala, e assim, e aqui nós aprendemos algumas lições com Josué sobre como resolver problema. Tem problema para resolver, resolva. Fala que aqui a jornada, talvez o pessoal calcula que em termos geográficos eram uns 30 e poucos quilômetros. O pessoal viu que o Andrezão entrou aí, Andrezão lê, o Andrezão agora, né, rodando bastante, então entende bastante de km, então imaginei o que é esses 30 km, né? Então, falou, eles têm que fazer essa jornada, essa marcha militar aqui com homens valentes, é uma marcha militar, eles estão indo com o exército, são 30 quilômetros. Só que o texto diz assim, que eles já foram e fizeram isso à noite, já tenho algo para resolver, eu vou resolver. Ou seja, ele vai e enfrenta, fala assim, ele é responsável, ele ouve Deus dizendo, fala assim, vai. E o fato de saber que Deus está com ele não fez ele procrastinar e nem fez ele resolver de qualquer jeito.
Ou seja, mesmo sabendo que Deus daria vitória, mesmo sabendo que Deus estaria com ele vai resolver o seu problema da melhor forma e vai resolver de modo imediato. Ele entende, foi preciso, eles estão precisando agora do socorro, então nós vamos intervir, não dá para esperar. O que, que os seus problemas estão exigindo? O que, que seus problemas. Bom dia, Debbie. O que, que você está diante de um problema e qual a agenda, qual a demanda desse problema? Bom dia, Ale. Nós estamos lidando com várias demandas. Nós temos uma demanda comum, né, que todos nós estamos vivendo, mas nós temos também demandas particulares. Qual é a agenda dessas demandas? Eu não quero dizer que você sai que nem um louco tentando resolver de qualquer jeito. Não é isso. É, tanto que aqui ele não sai com todo o povo, ele não leva mulher, não leva criança, ele não leva qualquer soldado, fala que ele levou soldados valentes. Ou seja, ele sabe como ele vai enfrentar e ele tem que enfrentar, ele resolve. Você sabe o que você tem que fazer, faça. Então aqui eu não estou dizendo, a Bíblia não nos fala assim, ó, resolva de qualquer jeito sem pensar. Mas você já sabe o que tem que fazer, faça. E uma outra lição que a gente aprende sobre a nossa resolução de problema com Josué nessa situação é de que eles estão ali e o texto vai nos falar então desse trecho tão famoso que é que Josué orou. Na verdade, o que nós temos registrado aqui é uma ordem de Josué ao sol e à lua, e esse texto primeiro está escrito num livro que se perdeu. O Eugene Peterson ele traduz aqui como o livro de Jazar, ou o livro da Guerra dos Justos, tudo mais. Então, assim, o que nós temos aqui é um livro histórico que se perdeu, que a gente não manteve ele, a gente sabe que ele existiu, mas a gente vê isso. Veja, Josué dando uma ordem, ele resolveu o problema até o fim. A grande questão da guerra aqui era assim, era uma guerra que precisava ser concluída, não dava para se estender. Hoje a gente tem ainda conflitos, né? A gente vive ainda em pleno século XXI com guerras civis e que como elas são desgastantes, porque são conflitos que não terminam, são conflitos que eles não chegam ao seu cabo. Então, assim, o que Josué está fazendo, eu vou terminar meus problemas. Eu vou enfrentar os problemas, eu vou enfrentar do modo que eu tenho que enfrentar agora e vou até o fim. Esse pedido da intervenção aqui do Sol e da Lua é para que ele pudesse concluir os seus problemas. Hoje, assim, diante da demanda que você está vivendo, o que representa esse Sol, essa Lua? O que é essa parada do Sol? Ou seja, e aqui a gente vê que Deus ouve a Josué. Ou seja, mais uma vez Deus dizendo, ó, eu estou com você nos seus problemas, eu quero que você resolva os seus problemas. E eu quero que você resolva os seus problemas por inteiro. Né? Então, assim, que você não prorrogue, que você não deixe pela metade. Então, assim, que você termine, que você feche os projetos, que você feche as demandas. Isso é um lado, então assim, a gente aprende com Josué sobre os problemas, mas eu quero olhar um outro lado aqui sobre essa participação divina nos nossos problemas, porque nós temos Deus aqui, primeiro Deus atento aos nossos movimentos. Deus então percebe a responsabilidade de Josué e diz para ele, falou, estou com você e vou dar a vitória. Nós temos uma segunda intervenção de Deus, porque eles dão o seu melhor militar, e aí fala que eles estão ali, e que Deus também confundiu ao rei e ao seu exército ali. Então, sim, Deus ele participa conosco, ele intervém conosco de acordo com os nossos recursos. Então, é esse Deus que, nesse processo de nos ajudar a resolver nossos problemas, ele se soma aos nossos esforços e à nossa entrega de resolver problemas. Deus não falou assim, falou, fica sentado aqui que eu resolvo tudo para você. E Deus não prometeu, falou assim, vai lutando aí que eu vou fazer um plus para vocês. Mas eles percebem e eles depois o registro é essa memória que eles têm consciência, Deus interviu por nós. Ou seja, e não só isso, há algo que Deus vai fazer, e posto um ponto aqui, que é essa chuva de granizo, essa chuva de pedra que é comum acontecer lá no Oriente. Pensa aí, granizos e pedras onde um punho caindo do céu, né? Então,
Por isso que o texto vai dizer, morreu mais soldados ali pelo granizo do que pela espada. Porque eles vão fugir e vão ser tomados por essa chuva aqui. Essa chuva não é um pedido de Josué. Josué não pediu, Deus, faz chover aí granizo sobre essa turma. Eles não pediram. Deus, ele intervém e ele age em nosso favor para que a gente resolva os nossos problemas, além do que nós entendemos, além do que nós pedimos. E o que nós percebemos é, depois que os problemas são resolvidos, esse Deus que está ao nosso lado para resolver os nossos problemas. O texto vai dizer, Deus interviu a favor de Israel. Interviu de um modo de que ele resolve também, nos ajuda a resolver a fatura. E como é importante a gente entender isso, Deus não está a nosso serviço, Deus tem uma aliança conosco, Deus se relaciona conosco e Deus cuida de nós. Aqui, isso não é uma regra, pode ir resolvendo os teus problemas e saiba disso. Deus, ele vai te dar vitória. A Bíblia não diz isso, que Deus vai nos dar vitória em todas as nossas demandas. O que nós entendemos e o que nós encontramos é esse Deus que se preocupa com todos os nossos problemas. Porque tem momentos em que Deus não interviu. Deus apenas orientou. Aqui nós temos Deus não orientando, mas Deus entendendo que nós cumprimos a nossa responsabilidade e ele nos motiva e ele diz, olha, estou com você. Nós vemos Deus ao nosso lado. Há situações e há problemas em que nós vamos ver Deus ao nosso lado e agindo conosco. E também há situações de demanda em que nós vamos ver Deus indo além de nós. E isso é graça, Deus fazendo a nosso favor. Mas não devemos tomar isso como uma regra ou como botãozinhos que a gente aperta ou de que eu posso sair e enfrentar qualquer demanda porque Deus está a meu serviço. Não. E é interessante o registro assim que isso de o sol parar só aconteceu dessa vez. Então, assim, a grande questão é que o sol parar aconteceu uma única vez, mas Deus se preocupar com os nossos problemas é o modo de Deus se relacionar conosco. Então, a grande lição que a gente tira, nós temos o nosso lado nos problemas, ou seja, os conflitos, as demandas não são novidade. Ou seja, eles estão ali numa campanha militar, vai ter confronto. Nós temos demanda para resolver. Não necessariamente as demandas que eu e você temos são novidades. Agora, há demandas que exigem nossa responsabilidade, inclusive aquelas que são consequência, e assim que nós temos que resolver como consequência dos nossos erros. Ou seja, há uma demanda aqui, eles não precisavam desse conflito militar em Gibeon, mas eles têm porque eles tomaram uma decisão errada, fizeram aliança com um povo, e agora, só que Deus está ao lado para que a gente seja responsável. Deus não fica de mimimi, fala, vocês fizeram esse acordo, se vira aí, né? Se vira, esse problema não é meu, se viram vocês não quiseram me ouvir, agora resolvam vocês o problema aí em Gibeon, né? Então, nossas demandas não são novidades, Deus se preocupa com a nossa responsabilidade, nós precisamos terminar nossos problemas aqui, ou seja, qual que é a agenda, qual que é a possibilidade, para quando nós temos que resolver isso, ou seja, que tem se qualquer possibilidade de resolução pode resolver, resolva. É momento de resolver, resolva. E aqui a gente aprende com Josué também, se possível, peça a ajuda de Deus para resolver por inteiro e termine. Ou seja, termine os problemas, ou seja, vá até o final, não fique pela metade, não use as circunstâncias como desculpa. Tá escuro, o pessoal vai fugir, não vai dar para terminar a guerra. Falou, Deus, para o sol porque eu quero resolver esse problema. Falou, eu não quero deixar esse problema pela metade. E a gente aprende mais um pouco sobre quem é Deus, desse Deus que nos encontra no caminho da responsabilidade, nos diz, olha, eu estou com você, esse Deus que no caminho da resolução ele também intervém, confunde ali o exército, esse Deus que vai além de nós e ele envia chuva de pedra e ele faz mais do que nós somos capazes de
de fazer para resolver o problema. Nós não pedimos o milagre apenas porque Deus está a nosso serviço. Nós pedimos milagres a Deus porque Deus é um Deus que nos ouve, que se relaciona conosco, tem uma aliança conosco, e nós nos humilhamos. Aqui a busca do milagre é humilhante para nós. Não é egoísmo, não é orgulho, não é prepotência. Pelo contrário, é, isso exige de nós uma postura de humildade. Deus, eu preciso de um milagre. Para resolver esse problema, eu preciso do milagre, eu preciso da tua intervenção. E aí nós descobrimos quem é Deus e o que Deus faz por nós, que no momento que você está vivendo, nas demandas que você tem, que mesmo que elas não sejam novidade, que Deus te ajude na sua responsabilidade, que Deus te ajude nas possibilidades de resolver essas demandas e, sobretudo, que você possa concluir essas demandas por inteiro, e descubra que esse Deus é o Deus que nos encontra, esse Deus que participa e esse Deus que vai além. Que Deus guarde o seu dia, a sua semana, a sua jornada, sejam os kms que tem aí pela frente. Deus abençoe você e a sua casa. Deus continue falando ao seu coração e cuidando de você. Nós vamos orar juntos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque assim como Israel conheceu, nós também podemos te conhecer como esse Deus que não nos abandona nas nossas demandas e nos nossos problemas, mesmo quando essas demandas são consequências dos nossos erros. Obrigado, Deus, por não esfregar isso na nossa cara. Pelo contrário, ao invés de esfregar as consequências dos nossos erros em nossa cara, Tu és esse Deus que se põe ao nosso lado, nos dá as palavras que nós precisamos para enfrentar. Obrigado por ser esse Deus que intervém conosco, e obrigado principalmente pelo milagre, quando o Senhor intervém além. Obrigado por enviar a chuva de granizo, Deus, essas resoluções, essas manifestações do Teu poder que atuam em nossos problemas, e quando nós vemos o quanto o Senhor fez por nós. E obrigado também por nos ajudar a concluir nossos problemas por inteiro. Obrigado por fazer o sol parar, por entender que o Senhor também quer, ó Deus, esses problemas resolvidos. Deus, muito obrigado. Pai, mais uma vez nós nos unimos de oração. Pai, é uma demanda que não é uma demanda só pessoal, mas é uma demanda que nós estamos vivendo como sociedade. Deus, tem misericórdia, nos usa como instrumentos de misericórdia, ouve a nossa oração, assim como o salmista. O Senhor, nós cremos nisso, o Senhor é o nosso socorro. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Deus, Pai, cuida do nosso olhar, para onde estamos olhando, Pai. Nós queremos olhar para Ti, Deus, por isso nos aproximamos de Ti em oração, em nome de Jesus. Olha com favor para a nossa realidade, Pai, para aquelas famílias que estão enfrentando a demanda do luto, para as famílias que estão enfrentando a demanda da enfermidade, da recuperação ou do milagre, das famílias que estão enfrentando a demanda financeira, aos que estão enfrentando as demandas emocionais, mentais. Deus, as famílias que estão tentando se reconstruir porque os problemas, ó Deus, desestruturaram e romperam relacionamentos. Pai, aqueles que estão se reestruturando financeiramente ou profissionalmente. Pai, sustenta-nos, ó Deus, para cumprir o que temos que fazer. Olha, Deus, para todos os profissionais e servidores, Deus, que permitem que a gente possa se preservar. Deus, guarda-o, Senhor, sustenta-o, Senhor. Pai, nós mais uma vez pedimos, trata o nosso coração e a nossa mente para não fugirmos dos problemas e enfrentarmos os problemas. Revela-te a nós, ó Deus,
Pai, na resolução dos nossos problemas. E, sobretudo, Senhor, se revela como o Deus que Tu és. Muda, Pai, a nossa maneira de Te ver, ó Deus, e muitas vezes os medos e inseguranças que temos na nossa alma, de como o Senhor vai agir e responder. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade e obedecer a Tua vontade, Pai. Assim pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por dividirem aí a jornada essa manhã. Estamos retomando, eu comecei ontem, então, então aí às 7 horas da manhã, essas palavras fala José, obrigado André, Everton, Deb, eu vi que a Isa entrou aí também, hein? Ali, de cada um de vocês, Rafa, Deus abençoe o seu dia, que essa palavra te encontre e que você também seja instrumento de Deus hoje, nesse dia. Amanhã estamos de volta aqui às 7 horas, mais um Fala Josué. Aquele abraço, pessoal.